Tcharam! Olha, chegou! Chegou, gente. Conforme prometido, realmente chega, tá? Aqui, ó. Chegou o livro que eu pedi do Jefferson, viu? Pode confiar, pode pedir, que vai chegar na casa de vocês. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tan, 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 tan. Valeu, Jefferson. Muito obrigado. Muito bom. Pode confiar, tá? Boa noite. Eu me chamo Elias. Sou morador aqui da cidade de São Paulo. Quero contar um caso que aconteceu com um certo amigo meu. Se bem que ele não era nosso amigo, era apenas um caseiro que trabalhava em uma propriedade vizinha à minha, o seu Zé de Antoim. Um homem que se dizia vir do Ceará, onde o mesmo trabalhou por muitos anos na terra do meu vizinho de sítio. Porém, na época desse ocorrido, não era eu o dono dessas terras, mas sim o meu pai. Pois esse caos aconteceu já fazem mais de 30 anos, um ocorrido que ainda hoje continua sem resposta. A gente não tinha nenhuma criação de animais naquela época, mas tínhamos 6 cavalos que serviam apenas para andar por aquela região, já que as estradas ficavam todas cheias de lama, o que era impossível de passar com um carro e até mesmo de andar. Com um cavalo ficava muito mais fácil andar por ali. Porém, diferente de nós, tinha um senhor que aqui chamarei de Almeida. O seu Almeida tinha algumas criações de gado e muitos animais, por sinal, pois quando a gente passava, dava para ver as muitas galinhas, cabras e cães que tinha por lá. Pois para chegar no nosso sítio tínhamos que passar bem em frente à casa do seu Almeida. Lá, assim como no sítio do meu pai, tinha um certo caseiro, chamado Zé de Antoim. O Zé já era idoso nessa época. Ele era muito estranho e isolado, mas era uma boa pessoa e trabalhador. Por muitas vezes, ajudou meu pai nas suas atividades, pois o Zé encontrou um fim trágico que eu acho que poderia ter sido evitado. Tudo começou pouco depois da quaresma de 1985. Em uma certa manhã, quando passamos pela terra do seu Almeida, vimos ele parado na cerca do sítio. Estava com uma feição séria e meio triste. Então paramos para conversar um pouco. E lembro das palavras daquele homem até hoje. Quando perguntamos o que tinha acontecido, ele nos disse assim: nessa noite um bicho comeu 5 dos meus cachorros e tirou o sangue de mais 10 galinhas. Isso está muito estranho. Não sei o que está fazendo isso. Como eu ainda era criança, o meu pai não quis prolongar a conversa, já que pensou que eu ficaria assombrado, e de fato, ficaria se soubesse mais fundo daquela história. E aquele foi o único ataque que as terras do seu Almeida sofreram. Depois disso, nada mais aconteceu, e nem eu e nem meu pai soubemos de nada daquela região. O tempo foi passando, e notei a ausência do seu Zé de Antoim, o que era costumeiro vê-lo sempre andando por aquelas estradas para cima e para baixo. O homem simplesmente sumiu. Eu perguntava a papai pelo homem, mas ele sempre desconversava e falava que o Zé tinha viajado. Falava que ele tinha voltado para o Ceará. Essas coisas. Mas nunca me contava a verdade do que tinha acontecido. O tempo passou e eu cresci. E só quando já estava homem formado que eu soube da trágica história do Zé. Um dia, conversando com meu vizinho, o seu Almeida, ele me disse que iria vender as terras para tratar de uma doença que havia descoberto. Disse também que venderia num valor baixo porque queria vender logo. E também estava desgostoso com o que tinha acontecido com os seus animais há 15 anos atrás. E com o seu velho e fiel amigo, o Zé de Antoim. O que aconteceu com ele, seu Almeida?
Perguntei com curiosidade nos olhos, e ele seguiu falando assim para mim. Ele morreu, Elias. Neste ano já vai fazer 15 anos que o Zé se foi. Se eu tivesse escutado o Zé, teria evitado uma tragédia. Já curioso, pedi para ele contar o que tinha acontecido com o homem. O seu Almeida continuou falando. Olha, se teu pai perguntar, não fale, porque essa história a gente manteve em segredo entre a gente, até porque, se mais alguém soubesse, essa história ia acabar se espalhando. Bom, tá com mais de anos que essas terras são amaldiçoadas. Meu pai dizia que sempre ouvia de noite as cabras berrando e os cavalos assustados. Dizia ele que tinha um animal desconhecido nessa mata, que só bebia o sangue dos bichos. E como eu era pequeno, ficava com medo. Mas pensava ser mentira para nos assustar, e a gente não sair por aí sozinhos. Passou o tempo e eu cresci, virei dono dessas terras. E nada até então tinha acontecido. Mas o Zé sempre falava desse bicho que bebia sangue, que ele atacava as criações e que um dia até tentou pegar ele. Mas não dei atenção que devia ter dado ao Zé. Até que um dia os meus bichos começaram a aparecer mortos, mas ainda achei que fosse algum animal dessas matas. E eu devia ter dado ouvidos ao Zé, pois ele disse que estava com medo do bicho. Só sei, Elias, que numa manhã a coisa fez a festa por essas bandas. Atacou 3 sítios além do meu, e ainda tirou a vida do Zé, bem ali debaixo daquele alpendre. O homem estava durim, e o olho branco, sem vida. Sabe, naquela manhã que teu pai apareceu por aqui, lembra disso? Pois é, foi naquele dia, e até hoje me arrependo disso, Elias, pois o Zé morreu por causa do meu ceticismo. Quase caí para trás ouvindo seu Almeida me contar aquela história, e tinha certeza que não era para me assombrar, pois eu já era um homem formado. Tinha nome na região, e nem teria motivos para ele mentir para mim. Bom, ainda continuei a minha conversa com ele até umas horas, e já perto do anoitecer, fui para casa com aquilo na cabeça. Nunca contei a papai sobre a história que ele tanto quis que eu não soubesse. E de fato estava certo. Teria trauma de viver aqui, pois um bicho estranho sugou o sangue daquele homem e ainda estava por aí. Ainda mais porque naquela região de onde moro, tiveram muitos casos dessa criatura que atacava os animais e também as pessoas. Até hoje nunca mais ouvi falar de nenhum caso desse ser, apelidado por muitos de chupa-cabra. O chupa-cabra fez suas aparições entre a década de 80 até começo dos anos 2000. Graças a Deus que acabou. Quem lembra do programa Domingo Legal do Gugu? Tinha muitas notícias desse tal chupa-cabra. Obrigado pela sua atenção, Halisson. Fique com Deus e até o próximo relato. Boa noite. Olá a todos que acompanham o canal Não Assista à Noite. Eu me chamo Maria Inês. Quero contar uma história que foi contada a mim pelo meu pai e pelo meu avô. Um relato muito antigo de conhecidos e vizinhos. É algo que já vou deixando bem claro para todos que não sei se foi real ou se apenas parte do imaginário das pessoas, pois naquele tempo, os mais humildes, principalmente as pessoas que viviam na roça, assim como minha família, acreditavam em tudo que era dito. E às vezes até aumentavam um pouco as histórias. Mas dizia o meu avô que foi algo real, pois naquela noite de missa, ele mesmo viu o braço do padre sangrando. E só para complementar, e que depois não venham me atacar nos comentários,
Eu sou católica apostólica romana. Estou aqui apenas contando uma história antiga dos meus avós, e que, de nenhuma maneira, quero denegrir ou falar mal da religião. Dito isso, vamos para o início do relato. O ano era 1953. Somos todos aqui de Pernambuco. Meus avós já tinham 3 filhos e moravam em uma pequena casa próxima a um pequeno povoado, não tão perto quanto possam imaginar. Contava meu avô que era 2 léguas para se chegar até lá e que demoravam tanto para ir, como também para voltar. Seu transporte era normalmente as pernas ou a carroça do seu pai, que tinha um jumento que servia para tudo, já que eles viviam com o que podiam encontrar ali na roça. Plantavam milho, feijão e tudo o que a terra desse a eles estavam plantando. O divertimento era tomar banho no único açude que tinha por perto, ou ir para os forróis que algumas pessoas faziam por ali, o que era algo bem comum e que todo fim de semana tinha. Contava minha avó que não ia para esses forróis. Sua vida era de oração e consagração todo sábado e domingo. Era sagrado ir à missa no pequeno povoado que tinha ali na localidade. O padre, aqui chamarei de Leonardo, para não denegrir o nome e a memória, já que em vida disseram que ele tinha sido uma pessoa muito boa e feito muitas coisas para as pessoas que residiam ali naquele povoado, assim como também para os meus avós. O padre Leonardo tinha o costume de sempre visitar a casa dos fiéis ali na região. Costumava ficar numa prosa com alguns moradores, e assim como todo padre da localidade, ele teria que ficar ali por mais ou menos 8 anos. Porém, não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer ali na localidade, sendo que tudo se deu início quando o padre chegou na cidade. Não de imediato, claro, porém tudo começou na época da Quaresma. Algumas pessoas passaram a ver um demônio. Assim como eles contavam, esse demônio tinha feições humanas e também feições de porco, além de ter na cabeça o que pareciam ser 2 chifres, já que orelhas não poderiam ser, pois essas eram tão grandes que ficavam batendo abaixo do pescoço. Descrevendo assim, até já sabemos e possamos ter ideia de como aquilo era um ser bizarro. Essa criatura estaria rondando pelas regiões, destruindo cercas e comendo as criações, bodes, ovelhas, galinhas, e às vezes nem as vacas eram poupadas. Porém, os ataques não eram diários. A criatura atacava sempre na noite, que a lua subia no céu, ou logo após ter passado pelo período. Quando atacava, a criatura deixava um rastro de destruição por todo o lado. Muitos foram os prejuízos ali dos moradores, tanto que chegaram a se armar para pegar a tal criatura. Porém, por mais que tentassem, nunca conseguiu. O bicho era astuto e muito rápido. Uma hora estava ali e outra hora não estava mais. Sem contar que o ser era alto, muito mais alto que um homem. Meu avô, assim como outros moradores da localidade, foram pedir ao padre para expulsar o demônio que atacava as criações. E alguns que viram a resposta do padre se surpreenderam, pois ele parecia já saber de todos aqueles ataques e de fato sabia mesmo. Padre Leonardo chegou a ir em algumas fazendas e sítio, benzeu, rezou e pediu para que as pessoas não ficassem fora de hora na rua. Dizia ele que aquele demônio era forte demais e que poderia ser que ele tentasse atacar alguém. Isso só fez com que as pessoas ficassem mais assustadas. Ora, foi um padre que falou isso. Se ele não tinha autoridade para espantar aquela coisa, quem teria? Bom, por muitos meses a criatura atacou e devorou muitos animais. Foi com o tempo que eles descobriram quem virava bicho, e descobriram que no fim a coisa era o próprio padre.
Em uma noite, cansado de tantos ataques e depois de perder quase metade de suas criações, um certo homem da região disse ter atirado, brigado e cortado aquela criatura. Ele disse que o bicho estava devorando uma de suas galinhas. Ele, na espreita, veio pelas costas do bicho e meteu-lhe chumbo. A coisa avançou sobre ele, mas o homem estava preparado, e num golpe certeiro acertou o pescoço e o braço do bicho. Dizia o homem que a criatura deu 2 passos para trás, e parecia implorar por misericórdia, e quase falou. Mas isso era só para ele baixar a guarda, pois quando o homem menos esperava, o bicho se pôs de 4 e correu na direção contrária, fugindo o mais rápido que podia dali. Esse homem disse que agora era só esperar para ver quem iria aparecer com os braços ou com o pescoço ferido, pois a faca estava embebida em água benta, e que mesmo voltando a ser gente, os cortes ainda sairiam visíveis. Agora era só questão de tempo para descobrirem quem era a criatura. Só que não surgiu nenhum suspeito. Ninguém da região apareceu com os braços cortados. Ninguém viu alguém sangrando ou procurando por ajuda. Então quem era o lobisomem? Bom, mas tinha uma pessoa que apareceu doente. E essa pessoa era o padre. Estava tão doente que não celebrou 5 dias de missa. Daí já veio a desconfiança de todos. Será que o bicho era o padre? Mas não podia. Até ficaram pensando no pecado que estavam cometendo ao vincular o padre àquela horrenda criatura. Mas acabou que no fim todos ficaram sabendo quem era que virava o bicho. Era um domingo de missa. Meu avô tinha ido com minha avó, já que ele, diferente dela, ia à missa uma vez no mês. E como era começo de mês, lá estava ele indo com ela para a missa. Sentaram no primeiro banco, a poucos metros de onde o padre celebrava a missa. E viram quando ele veio lentamente para celebrar a sua última missa naquela igreja. O padre parecia debilitado, cansado e até assustado pela feição de seu rosto. A missa começou e tudo correu como de sempre. Primeira leitura, segunda salmo e enfim chegou a hora do evangelho. E foi aí que viram. Quando o padre levantou a Bíblia acima da cabeça, notaram uma mancha de sangue. Alguns perceberam e outros não. Meus avós, como estavam no primeiro banco, notaram, mas ninguém falou nada. A missa seguiu como sempre, e depois acabou. E lá fora todos estavam assustados e alguns até enraivecidos, pois o tempo todo era o padre. Alguns acreditavam nisso e outros não. Porém, depois de muito dizer e não dizer do povo, as conversas acabaram chegando no ouvido do padre. E foi aí que algo mais estranho aconteceu. O padre Leonardo estava no seu 6º ano ali na localidade. Teria mais 2 anos e alguns meses de estadia. E ele até poderia vir a público e falar sobre essas suspeitas. Mas o padre em uma manhã foi embora. E com pouco mais de um mês outro padre assumiu no seu lugar. O que foi estranho para muitas pessoas. Mas ainda assim, achavam que ele estava com medo de ser linchado ou ser atacado por alguém ali da região. Mas logo essa possibilidade caiu por terra, já que os ataques da estranha criatura cessaram de uma vez quando o padre foi embora, o que era certeza para muitos de que quem virava tal criatura que devorava os animais era o padre Leonardo. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer,
pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.